Vamos começar pelo signo de Áries, né? Ou seja, quem tem o signo solar ou ascendente em Áries deve prestar atenção a, né, tudo que vai ser falado aqui a partir de agora. E vamos lá, gente. Seja bem-vinda, Manu. Muito obrigada, Larissa. Seja bem-vinda também, né, pela presença aqui. Enfim, vamos logo ao que nos interessa. Esse mês de junho é um mês que ele começa de um jeito bastante intenso, né? Porque ele começa com essa lua cheia, né? Logo no início da semana, que foi no domingo, mas enfim, pegou a segunda-feira e tudo. E as luas cheias, elas mobilizam mesmo a gente, tá? Assim, em diversos processos, tanto no sentido positivo quanto em questões mais desafiadoras. E naturalmente para Áries, essa lua cheia foi muito mobilizadora, porque Áries é um signo de fogo, e por ser um signo de fogo, interagiu muito com essa lua cheia em Sagitário, que também é um signo de fogo. Então, sempre que tiver alguma coisa acontecendo em Áries, Leão ou Sagitário, tenho certeza, né, que vocês interagem todos, né? Então, se você é de Áries e está acontecendo alguma coisa em Sagitário ou Leão, você vai sentir isso muito forte. Se você é de Sagitário e sente as coisas em Leão ou em Áries, também você vai sentir muito forte essa energia. E se você é de Leão e acontece algum trânsito, alguma lua cheia, alguma coisa em Sagitário ou Áries, você também vai sentir essas energias incidindo, né, muito intensamente. E aí, um ponto que eu achei interessante, né, de observar a respeito desse mês, é que a gente começa aqui com uma ativação muito forte da casa 9 do mapa de vocês, né? Então, calma, como é que eu digo isso numa linguagem mais palatável, né? Para não ficar astrologuês, como a gente diz. Esse seria um mês, digamos assim, que logo no início, né, trabalha muito a questão da fé, da espiritualidade, trabalha em vocês bastante o quão firme vocês estão naquilo que vocês acreditam. Então, muitas coisas que mobilizam vocês nesse campo de acreditar nas coisas, de acreditar no propósito de vocês, naquilo que vocês se prontificam a fazer, a realizar e tudo, ou é confirmado ou é questionado, né? Muito intensamente nessa primeira semana. Junho é um mês que destaca muito para vocês dois temas importantes, né? Estamos ainda no signo de Áries, tá? Para quem está chegando agora. Que é a questão das viagens, das redes sociais, da comunicação, dos estudos, né, intelectuais, acadêmicos, enfim, e também as questões de natureza familiar. É um mês assim que valoriza muito intensamente a questão da família, do ambiente doméstico. Então, muitas coisas acontecem dentro de casa, acontecem com os familiares, as pessoas no entorno de vocês, que é como se fosse uma energia chamando vocês para cuidar mais das questões domésticas, né? Só que isso é algo que é vivido no início, né, do mês, mas principalmente após o dia 15, fica mais intenso esse chamado, né, para vocês vivenciarem mais as questões do lar, né, as questões de natureza doméstica e familiar. A gente vai ter no dia 9 de junho, um dia auspiciosíssimo, um dia muito positivo, um dia para a gente manifestar uma conexão mais íntima com a espiritualidade, que vai ser a conjunção de quê mesmo? Eu já me perdi aqui. De Vênus e Júpiter, claro. Essa conjunção de Vênus e Júpiter é uma conjunção maravilhosa, ela acontece ali bem no iniciozinho, assim, de Leão, né? E vai abençoar vocês nos temas relacionados à família e aos filhos, né? À casa, à prosperidade,
ao lazer, à diversão e às questões amorosas. Então, as questões afetivas, românticas, criativas, né? Tudo que for desse campo do empreendimento também, e de vocês fortalecerem cada vez mais, né? Uma força de presença, uma autoafirmação mesmo, né? Em termos de autoestima, para vocês que são de Áries, no dia 9 de junho, agora, nós vamos ter essa conjunção de Vênus e Júpiter. Vênus e Júpiter é o quê? É a sorte, é a abundância, é a prosperidade. A gente diz que tanto as pessoas que nascem com essa conjunção são muito abençoadas, como também as coisas que a gente faz no dia dessa conjunção são muito, assim, muito prósperas, né? E aqui o sentido de prosperidade, ele não se resume a questões materiais, não. Estamos falando de prosperidade no sentido de a gente alcançar uma felicidade, um entendimento, assim, mais completo, né? Sobre a vida, né? Sobre a realidade. Essa lua, essa conjunção de Vênus e Júpiter, ela é muito bom para a gente se sintonizar com frequências mais elevadas, com energias superiores. Acontece numa lua minguante, né? Então, para vocês que são de Áries, vai ser mais forte ainda do que para pessoas de outros signos, porque a lua estará em Áries no dia dessa conjunção, dia 9 de junho, certo? E o que é que acontece? É uma lua que ela é muito convidativa mesmo, para vocês firmarem alguma coisa importante, né, diante da espiritualidade. Então, vocês que gostam de rituais, vocês que gostam de refazer os votos, né, de aliança, né, com o divino, é muito interessante. E também, se vocês quiserem marcar uma atividade interessante, principalmente relacionado à casa, aos filhos, é um dia muito auspicioso também. A gente tem a lua nova, né, no signo de Gêmeos. A gente vai ter vídeo ou live só sobre essa lua nova, uma lua bem interessante, que acontece no dia 14 de junho. E a lua nova em Gêmeos, ela abençoa os começos, né? Então, esses começos aqui abençoados para vocês que são do signo de Áries, tem relação direta com a comunicação, as redes sociais, as viagens, são esperados acontecimentos também relacionados aos vizinhos, aos irmãos, ou então a carros, né, se vocês dirigirem. É uma lua nova, né, que abençoa muito vocês no campo da comunicação como um todo, assim, das redes sociais. Então, assim, por exemplo, se vocês quiserem iniciar algum processo, inaugurar alguma coisa no campo da comunicação que precise de uma divulgação maior, um projeto, um lançamento de vendas, alguma coisa, essa lua nova, né, que acontece no dia 14 de junho, é muito próspera para vocês, certo? Que são do signo de Áries. Claro que tem algumas características próprias dessa lua nova que vão ser melhor detalhadas, né, posteriormente, numa live só para isso. Mas vamos lá. No dia 10 de junho, no dia seguinte a essa lua, aliás, perdão, eu pulei, eu fui logo para a lua nova em Gêmeos e não falei da quadratura de Mercúrio e Saturno. Ok, como é que eu conserto isso? É porque eu falei da lua nova em Gêmeos, que é dia 14 de junho, só que antes disso acontece a quadratura de Sol e Netuno. Não, perdão, Sol e Netuno? Calma. Quadratura Sol-Netuno. Deixa eu só conferir aqui essa informação técnica, tá bom? A gente tem uma quadratura de Mercúrio e Netuno no dia 3. Sim, mas aí já foi. Com certeza o dia 3 foi um dia muito confuso para todo mundo. Enfim, o mundo inteiro, né? No dia 10 do 6. Ah, entendi. Certo. A gente tem uma quadratura de Mercúrio e Saturno no dia 10, mas isso não é tão importante. O mais importante é o do Sol Netuno, no dia 25. Então, eu estou seguindo pela ordem certa. Bom, o que mais que a gente tem aqui para o mês de junho, né? Para vocês que são do signo de Áries. Quando for, assim, mais para o final de junho, a gente tem trânsitos muito intensos. Então,
da segunda metade de junho em diante, né, do dia 15 em diante, dessa lua nova em Gêmeos em diante, as coisas começam a ficar um pouco mais intensas. No dia 17, a gente tem um trígono de Vênus e Netuno. Vênus é o planeta que fala sobre o dinheiro, né? E a sorte, a prosperidade, o amor também. E Netuno é um planeta que fala muito sobre esse campo assim mais do lúdico, da imaginação e principalmente da espiritualidade. Esse é um trânsito muito bom para as questões de natureza estética. Então, quem trabalha com pintura, arte, desenho, tatuagem, qualquer coisa que envolva esse campo artístico, criativo, ou estética mesmo, no sentido da beleza física, ou qualquer coisa que envolva, né, a beleza mesmo das coisas, é um trânsito muito bom. E vai pegar setores do mapa de vocês, né, que envolve muito a identidade pessoal. Então, é um dia muito bom para vocês que são de Áries, fazerem mudanças de visual, comprar roupa nova, fazer mudanças estéticas, enfim. É realmente um dia muito auspicioso. E nas questões românticas, afetivas também, né? É um dia muito, muito bom. Outra coisa interessante também a respeito desse mês de junho para vocês. No dia. Como é que eu ia me esquecer de falar dele? Ele, o mais temido de todos os trânsitos, o Mercúrio retrógrado. Sim, gente, temos um Mercúrio retrógrado ainda por cima, né, nesse mês de junho. E para vocês que são de Áries, esse Mercúrio retrógrado, ele acontece ali, né, no signo de Câncer. E não, para todos nós, né? Mas assim, para vocês, né? Quando pega no signo de Câncer, pega muito as questões familiares, domésticas e relacionadas à moradia. Então, por exemplo, tudo que tiver a ver com venda e compra de imóveis, apartamentos, etc., ou coisas ligadas a assuntos familiares e de pertencimento e tudo mais, quando esse Mercúrio fica retrógrado ali no dia 29 de junho, né? E essa retrogradação vai até o mês seguinte, depois eu vou conferir aqui a data, é como se fosse um período de reajustes nas questões familiares, tá certo? Reajustes nas questões domésticas, do lar, reajustes também no que diz respeito ao sentimento de pertencimento, né? Que vocês, a depender da situação, de estarem morando no exterior ou não, enfim, pode ser um ponto, pode ser uma questão para vocês. Só que o Mercúrio retrógrado não é só no dia 29 de junho que ele dá as caras, né? O dia 29 de junho ele começa, digamos assim, oficialmente, mas extraoficialmente, na prática, 15 dias antes a gente já está sentindo esse Mercúrio retrógrado dando as caras. Então, ali por volta da Lua Nova em Gêmeos, por volta do dia 14 e 15 de junho, é um dia que vocês já estão, né, sentindo essa energia, tá bom? O que é que a gente faz quando tem o Mercúrio retrógrado em Câncer? A gente senta e chora? Também pode ser, porque Câncer, né, é um signo muito dramático. Então, se tem alguma coisa engasgada aí, é bom botar para fora mesmo, é bom falar, né? Assim, apesar de Câncer ser um signo muito introspectivo, o Mercúrio nele, né, assim, convida a gente nessa questão da fala, mas tendo em vista de que é um período assim para vocês prestarem mais atenção em tudo que vocês forem fazer em relação a casa, bens, propriedades, imóveis, né? E por aí vai. E a gente tem a lua cheia em Capricórnio no dia que começa Mercúrio retrógrado, ou seja, né, dia 29 de junho. E essa lua cheia em Capricórnio vai ter uma live só para ela, né? Vai pegar para vocês muito o tema do trabalho, da visibilidade pública, do reconhecimento, das questões assim de natureza profissional e da competência, da capacidade de vocês de consolidar, né, algo estruturante, né, perante a sociedade. Só que as luas cheias, elas são sempre uma resposta à lua nova. Então, a lua nova em Gêmeos começou ali
no dia 14 de junho, indicando esse um mês, né, muito bom para iniciar as coisas voltadas ali para comunicação e intelectualidade, estudos, trocas, vendas, comércio, etc. Então, quando essa lua cheia vai para Capricórnio, é como se fosse a resposta de tudo aquilo que vocês plantaram e semearam nesse campo da comunicação ali, do dia 14 de junho, certo? E a gente vai ter também ainda esse mês, no dia 30, né, logo em seguida, o ingresso de Júpiter em Leão. Vai ter uma live só para Júpiter em Leão. Então, só o que eu posso adiantar é que vai ser um período muito feliz, tá certo? Para você que é de Áries. Então, de junho de 2026 até julho de 2027, as pessoas de Áries vão vivenciar um período de expansão, certo? Na vida de vocês, que vai trazer realmente muita felicidade, principalmente nos temas afetivos e também na capacidade de brincar com a vida, de se divertir com a vida, por maiores que sejam os desafios que eventualmente possam aparecer, né, a depender do contexto de cada um. Então, a gente tem esse mês de junho que fortalece muito para vocês, arianos, a questão da comunicação, do trabalho, os assuntos familiares, domésticos e relativos a crianças, se vocês tiverem, né? E principalmente a capacidade de empreendedorismo, né? E de autoafirmação, de autoestima. É um mês que convida vocês a reforçarem a autoestima de vocês, principalmente nesse iniciozinho, né, de junho, e também no final ali com a entrada do Júpiter em Leão, tá certo? Bom, eu extrapolei o tempo de Áries, mas é porque eu estou com um cronômetro aqui, mas foi interessante porque eu consegui alinhar também um pouco qual é o tempo que eu vou utilizar para os próximos signos, tá bom? Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Nós vamos para Touro agora. Já que disse que o marido dela é de Áries e ela é de Libra. Ai, que coisa boa, né? Vocês são os opostos complementares. É muito interessante, porque são signos que são opostos, mas são complementares. Então, vocês são muito diferentes, mas a diferença de vocês soma um ao outro, né? No lugar de ser algo que arrasa, né? O relacionamento. É muito interessante a dinâmica dos opostos complementares. Geralmente são pessoas que são muito diferentes, mas que conseguem ficar juntas por muito tempo, talvez até pela vida toda, né? Depende muito da disposição de cada um dentro do relacionamento, claro.